Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em algumas regras para se escrever os números em inglês. Quando a gente faz em extenso e quando a gente coloca o numeral. Para começar, vamos dar uma olhadinha em como a gente faz quando estamos falando sobre horas. Existem dois casos. O horário pode ser tanto por extenso ou pode ser um numeral. Só que a gente vai escrever por extenso quando estiver seguido da palavra o'clock. Lembre-se que o'clock a gente só usa quando for o horário 00. Então, quando for 7 em ponto, eu posso falar o'clock. E a gente usa quando não tem uma indicação do período, ou seja, não tem um AM ou um PM depois do número. I have to get up at 7 o'clock every morning. Então, eu tenho que levantar todo dia às 7 da manhã. I have to get up at 7 o'clock every morning. Então, nesse caso, como a gente colocou o o'clock, a gente põe por extenso. Mas a gente também pode pôr por extenso quando a gente quer enfatizar algum horário. I get home about 6 in the evening. I get home about 6 in the evening. Eu chego em casa por volta das 6 da noite. Então, nesse caso, não tem um o'clock, tem uma indicação do período, só que não é AM ou PM. Só estou falando que eu chego às 6 da noite. Outros horários que geralmente a gente faz por extenso são meio-dia e meia-noite. Então, eu posso sim falar 12 AM ou PM, mas geralmente eu falo noon ou midnight. Noon para meio-dia e midnight para meia-noite. Porém, quando eu vou colocar o AM ou PM depois do número, aí sim eu ponho o numeral. Então eu posso substituir essa frase. I have to get up at 7 AM every day. Aqui eu coloquei o numeral porque eu coloquei AM depois. I have to get up at 7 AM every day. Quando eu estiver falando de década, eu tenho três opções. Ou eu coloco por extenso, então, por exemplo, se eu estiver falando dos anos 80, eu coloco 80s, the 80s. Ou eu posso colocar os números. E aí eu posso pôr 1980 e um S, falando the 80s, a leitura é do mesmo jeito. Ou eu posso colocar um apóstrofe, só o 80 e o Szinho. Mas eu leio também the 80s. Então eu posso falar the fashion world was awesome in the 80s. E para falar dinheiro, como que a gente vai falar sobre money? O cifrão vem sempre antes do número e não tem espaço em inglês. Então vem o cifrão e coladinho vem o número. Se eu for falar sobre $60, por exemplo, I have just found $6 on the street. Acabei de achar $60 ali na rua. I have just found $6 on the street. Quando eu estiver falando de uma quantidade de milhares, ou seja, de milhares de dólares ou qualquer outra moeda, eu coloco uma vírgula separando esses milhares. It costed $35,000 to buy a new car. Então aqui me custou $35 mil para comprar um carro novo. O $35,000 eu coloquei separados por vírgula. E lembre, como eu estou falando sobre dinheiro, também juntei com o cifrão e coloquei em numeral. Mas e se no preço tiver centavos? Aí eu vou separar por um ponto, não por uma vírgula. The t-shirt is $49.99. Então a camiseta custa $49,99. Mas se você for uma pessoa muito bem sucedida, vou falar de milhões e bilhões, aí você não precisa colocar aquele monte de zero depois. Você pode só escrever million or billion. My cousin won $15 million in the lottery. Meu primo ganhou $15 milhões na loteria. My cousin won $15 million in the lottery. Tá, mas e se eu não estiver falando de dinheiro, não estiver falando de hora, não estiver falando de década? Vamos ver as regras gerais para números. Então, se eu estiver falando de números menores que 10, eu coloco eles por extenso. I have 3 siblings. Eu tenho 3 irmãos. I have 3 siblings. Então, nesse caso, eu coloquei por extenso porque é um número menor do que 10. Então, obviamente, os números maiores que 10 são escritos com numeral. Porém, temos uma exceção. Quando a gente está falando sobre números, só que eles estão no começo da frase, eu tenho que escrevê-los por extenso.
Sejam eles menores ou maiores que 10, isso não faz a diferença. 17 people ate here, but only 12 liked. Então, 17 pessoas comeram aqui, mas apenas 12 gostaram. Então, 17, como está no começo da frase, eu escrevo por extenso. O 12, como está depois, eu posso colocar o numeral. Eu também vou colocar por extenso quando eu estiver falando de frações inteiras. Então, 1/3, 4/8, frações inteiras. About 1/3 of the cars are silver. Aproximadamente 1/3 dos carros são prata. About 1/3 of the cars are silver. Então, eu estou falando de uma fração inteira, 1/3, 1/3. Então, eu coloco por extenso e coloco um hífen para separar os números. Então, por extenso, eu coloco os numerais menores que 10, frações inteiras e quando o número está no começo da frase, seja qualquer tipo de número, inclusive porcentagem. Mas eu vou colocar numeral quando forem os números maiores que 10 e porcentagens que não estejam no começo da frase. I have made 40% of the job by myself. Então, eu fiz 40% do trabalho sozinho. I have made 40% of the job by myself. Aqui eu estou falando de uma porcentagem que está no meio da frase, então eu coloco o numeral. Se ela estivesse no começo da frase, eu teria que escrever 40% of the job has been made by myself. Então eu fiz 40% do trabalho sozinho. Então, como é uma porcentagem só que está no começo da frase, eu tenho que colocar por extenso. A gente falou que frações inteiras a gente coloca por extenso, mas a gente falou que frações inteiras a gente coloca por extenso, mas se eu estiver falando de frações mistas, eu coloco o numeral 2,5, 4,5, 5 3/4. For the cake cover, put 2,5 cups of nuts. Então aqui eu estou falando de uma fração mista, 2,5, eu coloco o numeral. Já vimos que os números também são menores que 10 por extenso e maiores que 10 numeral. Mas eu também tenho que tomar cuidado se eu estiver falando de uma lista. Então, se eu estou falando de vários números em sequência, sejam alguns maiores que 10 e outros menores que 10. Nesse caso, eu ponho todos como numeral. My sons are 15, 13, 9 and 5 years old. Então, eu estou falando que eu tenho 4 filhos e as idades deles. Eles têm 15, 13, 9 e 5. Se eu estiver falando de decimais, eu coloco também o numeral e eu separo pelo ponto. I am 185 meter tall. Eu tenho 1,85 de altura. I am 185 meter tall. E vamos falar do último tópico de hoje, data. Lembra que data eu sempre vou falar no número ordinal, no sentido de ordem, primeiro, segundo, terceiro. Eu não falo usando os números cardinais, 1, 2, 3. Então, se alguém perguntar que dia é hoje, eu posso falar. Today is 14th. Today is 20th. Então, quando eu coloco uma data, só um mês e o ano, eu vou falar assim. My birthday is on November 24th. O meu aniversário é em 24 de novembro. My birthday is on November 24th. Aceito presentes. Então, nesse caso, como eu coloquei só um mês e o dia, eu vou colocar o numeral e ele vai ser ordinal aqui. Então, vai ter aquela finalização, seja um TH, um ST, um RD. Mas se eu estiver falando de datas completas, então mês, dia e ano, eu não coloco o número ordinal ali. I was born on November 24, 1991. Eu nasci em 24 de novembro de 91. I was born on November 24, 1991. Como eu coloquei a data inteira, inclusive o ano, eu coloco tudo, eu coloco o mês, depois eu coloco o número do dia e depois o ano, nessa ordem, é um pouquinho diferente do nosso. E eu coloco o numeral mesmo, e não coloco ele como ordinal e sim como cardinal. São alguns detalhezinhos que fazem a diferença quando eu estiver escrevendo uma redação, quando eu estiver fazendo uma entrevista de emprego e precisar escrever algum texto, quando eu estiver mandando um e-mail corporativo, precisar preencher algum relatório. Isso faz diferença para que você seja visto como um profissional melhor, mais competente. Quem sabe você pode até ensinar outros como colocar os números da maneira certa. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E se gostou do conteúdo, por favor, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem vídeo novo
toda semana sobre inglês. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See you!